hoje nós estamos no posto de saúde central aqui de Espumoso, conversando com a enfermeira Janaína Parisotto, para sabermos do andamento das atividades. Inicialmente, um prazer conversar contigo, Janaína. Obrigada. Janaína, como é que está a questão da vacinação? Então, vacinação, a gente tem, podemos falar sobre as diversas vacinas, né? A BCG, que nós estávamos falando, daí tem que, não sei qual a tua dúvida, mas a BCG o que é? A BCG é aquela que a gente fica com a marquinha no braço, tá? Que todas as crianças recém-nascidas fazem, geralmente em torno de 30 dias após o nascimento. Elas vêm até o posto de saúde. Ela é uma vacina que ela tem uma certa... já teve mais escassez no Brasil. E desde então, dessa escassez, por causa do laboratório para produzir, do material que precisa, enfim, eles pedem que a gente faça, tipo, não fique abrindo o vidro, né, a todo momento, então que a gente agende um dia e aquele dia todos os recém-nascidos daquela semana, daquela quinzena vêm fazer. Porque é um vidro que tem 10 doses e se eu fizer, dura 6 horas, né, depois de aberto. Então a gente tem que juntar essas crianças que precisam no mesmo turno e fazer em todas para que não haja desperdício dessas doses. Então como é que acontece? E tem que ser um profissional, não é qualquer vacinador também. Tem que ter um curso para fazer a BCG. Tem que ter uma capacitação que é o Estado que dá para nós. Então não são todos os enfermeiros e técnicos que estão na sala de vacina que podem fazer, são alguns. Aqui nós temos vários no município e a gente se intercala, né, cada vez um. Assim, acontece então no posto central, a cada 15 dias, nas sextas de tarde, da 1h30 às 16h. Porque tem todo, além de fazer demorado, tem o sistema, tem a carteirinha, tem a explicação que a gente dá para os pais, então é uma vacina um pouquinho mais demorada. Então tem que ligar para o posto, procurar o posto. Só para saber o dia, né? No caso, né? Mas não precisa agendar nada, é só para saber. Então meu filho nasceu, eu me informo qual o dia, o próximo, e venho naquela tarde fazer. Agora para esse mês, vai ser de semana que vem, que dia é? 9. É 8, isso, 8 de novembro. Então vai ser dia 8 e dia 22, essas 2 sextas-feiras de tarde. Qual é a proteção que a BCG oferece, Jana? A BCG oferece proteção para tuberculose, para as tuberculoses mais graves, que atacam os primeiros anos de vida. Tanto que não se tem mais casos, né, não se ouve mais falar por causa da BCG, em crianças, né? E o interessante, então, é que não ocorra e que os pais lembrem de trazer o seu filho para essa vacinação. Isso. Uhum. Bom, além da BCG, as demais vacinas, elas estão ocorrendo, os pais estão procurando, eles estão mantendo a carteirinha de vacinação, Janaína? Menos do que nós gostaríamos. A gente se depara com alguns casos ainda muito atrasados. A gente acha que não tem, né? Mas quando a gente vai fazer busca ativa, ou de repente aparece, por exemplo, uma criança de 2 anos que não fez as de 6 meses ainda. Então, aparece esses casos ainda. Então, algumas crianças vão perder, tem umas vacinas que se passar de certa idade não podem mais fazer, vão receber menos doses e, consequentemente, vão ficar menos protegidas. Mas as vacinas em geral, do calendário das crianças, estão todas disponíveis em todos os postos de saúde. As únicas que têm dia também, o mesmo caso da BCG, que a gente tem que usar todas as doses, duram poucas horas, são a febre amarela e a tríplice viral, e aí cada posto se organizou para ser num turno. Daí a pessoa se informa, né, naquele posto que dia que se faz. Janaína, além de vacinação, como é que está a incidência de casos de H1N1 e de Covid em Espumoso? Isso aí. Então agora nesse último mês deu um boom, né, nesses casos, agora outubro. Até semana passada nós tínhamos em torno de 5, como não é mais pandemia, então a gente não tem mais bem o controle, né? O H1N1 também não é de notificação, não tem notificação, é só mais o que a gente vê, né? Então os dois estavam em alta, né? Tem pessoas que pegaram os dois ao mesmo tempo, tem casos.
Então, assim, Covid, em torno de 30 casos nós estávamos até semana passada ativos. Agora já deu uma diminuída, tá? Em torno de uns 10 ativos. O resto já saiu do isolamento e tal. H1N1 continua em alta, não temos números precisos como tem, mas todo dia tem gente vindo testar, tem gente vindo com o teste positivo para consultas. Qual é a indicação que você faz para a comunidade, Janaína, de cuidados a serem tomadas em função de terem tantos casos, né, tanto de Covid quanto H1N1? Qual é o cuidado que você recomenda para a população? Então, assim, tanto a Covid quanto a influenza tem vacina. As vacinas estão nos postos de saúde. Então, vacina do Covid, todas as sextas de manhã, no posto central. A vacina da gripe ainda tem desse ano, né? Que tem os montes na geladeira e provavelmente vai umas centenas de doses fora, se o pessoal não vir se vacinar. Então, a vacina da gripe tem em todos os postos de saúde, é só chegar e fazer. E as outras recomendações é cuidar, se tá com suspeita, se tá gripado, cuidar, né? Não chegar perto das crianças, usar máscara, né? Não é feio usar máscara, a gente aprendeu a usar, é uma proteção para o outro, né? O jeito de tossir, o álcool nas mãos, a casa arejada, não mandar filho para a escola se tiver com gripe, né? Quem conseguir, claro, né? Para não passar para os outros. Esses são os cuidados. Aquela recomendação de quem tinha Covid de ficar em isolamento, H1N1 continua? O Covid segue ainda, não se tem mais a pandemia, mas o protocolo de isolamento ainda se tem, tá? Então, o Covid é obrigatório 7 dias do início dos sintomas, a partir do início dos sintomas, 7 dias. Do 8º dia já pode sair e trabalhar normalmente. A influenza não tem um protocolo específico de isolamento. Ela tem recomendações que daí vai de acordo, por exemplo, o trabalho de cada médico, de acordo com os sintomas da pessoa, né? Ou de acordo com os dias. Se a pessoa já está há 3, 4 dias e vem procurar um médico, ele vai dar para mais 1, mais 2 dias o atestado, geralmente, que feche geralmente uns 7 dias também de sintomas, que é o período que se transmite mais. Tá certo. É importante que a comunidade, né, Janaína, ela tenha um conhecimento disso, porque são casos de saúde, e a saúde é essencial, né? Temos a dengue também para falar, né? Opa, exatamente, nós temos a dengue. Eu já estava esquecendo da dengue. Obrigada, Janaína, por ter me lembrado. Como é que estão os casos de dengue em Espumoso? Casos de dengue, então, esse ano foi o ano que mais deu, né? Em todos os anos. Eu procurei um histórico, até para outro dia que nós estávamos fazendo um trabalho também, eu procurei histórico desde 2019. Então foi crescendo, né, ao longo dos anos. E esse ano, então, para te ter noção, 2023 tivemos 14 casos. Esse ano, não terminou o ano ainda, né? Já tivemos 109 casos de dengue no município.